eles estão discutindo a revisão da lei da agricultura, que vai mudar absolutamente tudo que já se viu naquele país em relação ao agronegócio e a produção, principalmente de alimentos. Ok! Dia 1º de fevereiro de 2020, houve um divórcio que marcou o fim de um relacionamento de mais de 47 anos. Achou que eu tava falando de fofoca, né? Não. Tô falando do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Agora, vamos entender como o fim dessa relação impacta a economia brasileira e, claro, nosso agronegócio. Vem comigo! Brexit é a junção das palavras British mais Exit, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia, que é aquele bloco econômico que a gente está muito acostumado a ver e falar sobre ele já, que antes eram 28 membros e agora passa a ser 27. Essa saída do Reino Unido ocorreu por meio de uma votação em 2016 que foi muito acirrada, inclusive, e até hoje existem denúncias que as fake news influenciaram no resultado e tudo mais, porém, a verdade é que já aconteceu. E a gente vai começar a ver aos poucos, porque vão demorar alguns meses para se iniciar a saída de fato. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar em 5 passos como o Brasil vai se beneficiar com a saída do Reino Unido. O primeiro passo é entender o que ocorre de imediato. Nada. Exato, nada. Até porque a transição vai ser feita durante 11 meses. Realmente como vai acontecer o Brexit, ninguém sabe, não está 100% determinado ainda. Por isso que isso é uma oportunidade, porque provavelmente ali existe hoje muitas dúvidas de quem serão os parceiros comerciais e tudo mais. Então esses 11 meses serão meses de negociação e o Brasil tem que estar ligado. Segundo passo é entender como vai ficar a economia do Reino Unido. E aí que mora a maior oportunidade para o Brasil. O Reino Unido saindo da União Europeia se abre um caminho completamente novo, porque você passa a ter liberdade econômica e eles não dependem mais das ponderações da União Europeia. Então ele pode negociar com o Brasil, por exemplo, suas próprias tarifas, pacotes e acordos. E um ponto importante que as pessoas têm comentado é o papel do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, em relação à nova negociação que ele vai fazer com o bloco. Porque provavelmente vai ter algumas rusgas e tudo mais. E conhecendo a reputação dele, ele não vai fazer esse jogo ser fácil. O que mais uma vez abre caminho para novos atores terem relação comercial com a Inglaterra. E aí que entra o Brasil, podendo até ser feito, visto o potencial de exportação e importação brasileira, um acordo de livre comércio entre os países. Seria épico. Esse é o nosso próximo ponto. O passo 3 é que os parceiros comerciais devem mudar. Obviamente que a União Europeia não deixaria tão barato assim, né? Já começaram algumas ações protecionistas, um endurecimento em negociação. E o que acontece? Para vocês terem ideia, pasmem se quiserem, o Reino Unido importa 50% de tudo que é alimento e bebida da União Europeia. Então se tiver algum tipo de protecionismo nisso, ele vai ter que correr para outros países. E olhando para o Brasil, hoje o Brasil exporta praticamente commodity agrícola para eles, sendo que 40% da balança comercial é carne, 15% é soja e o restante dividido em fruta e café e tudo mais. Então, se existir essa retaliação por parte da União Europeia, ele vai ter que correr para alguém. E o Brasil é um candidato perfeito para essa troca. O passo 4 é que o agronegócio representa o maior ponto de transformação nessa nova era do Reino Unido. Esse é o principal ponto desse vídeo. Presta bastante atenção. Olha o que está acontecendo agora dentro do parlamento britânico. Eles estão discutindo a revisão da lei da agricultura, que vai mudar absolutamente tudo que já se viu naquele país em relação ao agronegócio e à produção, principalmente de alimentos. O ponto central dessa lei é que o produtor ele deve seguir 4 passos na gestão ambiental da terra dele. Primeiro, ele deve cuidar da saúde do solo. Depois, reduzir o uso de pesticidas. Terceiro, apoiar a vida selvagem. E quarto, se atentar sempre e cumprir as metas de mudança climática que o governo estabelecer. Bem utópico isso, né? E qual o resultado? Aumento de custo de produção. Além do que as terras na Inglaterra sobem cada ano muito o preço delas. O resultado é que vão entrar menos produtores, vai se produzir menos porque o setor vai ser menos atrativo para investimento. E o resultado final de tudo isso é o aumento no preço dos alimentos, que reflete, óbvio, para a população. E essa medida não parece muito inteligente para um país que acabou de sair de um bloco econômico, e ele tinha algumas facilidades, e que importa 50% dos seus alimentos. E amigo, sendo bem repetitivo, abre-se mais uma porta para o Brasil exportar seus produtos. E o quinto passo, que para mim consolida o Brasil como possível principal parceiro do Reino Unido, é o debate sobre segurança alimentar e agroecologia, onde o Brasil, diante de outros países, sai muito na frente.
Os britânicos têm muito medo que depois da saída do Reino Unido da União Europeia, o parlamento abandone as práticas sustentáveis que vinha impondo sobre a produção de produtos dentro da Inglaterra e também sobre a importação de produtos. Ou seja, por exemplo, tá rolando umas notícias por lá falando que agora, depois do Brexit, vão autorizar que se importe frango lavado no cloro ou carne bovina com hormônios, toda essa história, e isso está sendo uma comoção nacional. Mas o parlamento já falou que provavelmente eles vão sim colocar tarifas maiores para produtos que têm menos qualidade dentro do padrão deles. Por exemplo, então, se um produto não tem uma segurança alimentar boa, ele vai ter uma tarifa mais alta. Se ele for feito de forma agroecológica com segurança alimentar, então ele vai ter uma tarifa menor. E o Brasil vai sair muito na frente com isso, porque o Brasil é um dos únicos países que se preocupa de verdade com os 3 pilares da sustentabilidade, que é o respeito ao meio ambiente, a responsabilidade social e econômica. Então o Brasil ele tem potencial sim para atender todas essas necessidades que o Reino Unido quer empregar. A gente sabe que muito dessa saída do Reino Unido tem a ver com as questões migratórias e sociais que estão acontecendo na Europa. Mas aqui eu não estou para discutir também se foi ou não uma boa estratégia, até porque na parte econômica talvez não tenha sido uma boa estratégia para o Reino Unido, mas está acontecendo. E de fato o Brasil vai sim ser um dos maiores beneficiados disso, porque a gente tem capacidade de exportar commodities agrícolas para eles e até produtos de alto valor agregado. E isso seria bom para o país, para o Brasil, porque a gente vai passar a exportar de forma mais pulverizada, sem depender muito da China. É uma boa notícia, bem ou mal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou, deixa o like, compartilha, comenta, segue no YouTube, segue no Instagram também, já vou deixar todos os perfis aqui e deixa até uma sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. Valeu, galera, e a gente se vê na próxima.